Você que está com sua Bíblia, ou pode acompanhar com a gente no telão, no Salmo 125, que nos diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. O Senhor está à nossa volta e nós que confiamos nele jamais seremos abalados. Estamos firmados na rocha que nunca se abalará. Levante suas mãos nessa hora e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado. Queremos te louvar, te agradecer, bendizer o teu santo nome. Porque não há outro Deus tão maravilhoso, outro Deus tão lindo, digno de ser louvado, digno de ser adorado. Senhor, nessa noite nós queremos, nessa manhã nós queremos adorar o teu santo nome. Nessa manhã nós queremos, Pai, consagrar esse tempo na tua presença e declarar, Senhor, ó Deus, que a tua presença é real nesse lugar, que a tua presença é real na casa que está assistindo esse culto nessa hora. A tua presença é real em nossas vidas. Por isso, Senhor Jesus, nós te adoramos, nós engrandecemos o teu santo nome, declaramos, Pai, que tu és rei, que tu és Senhor, que tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. E nessa manhã, Senhor, nós queremos abençoar a vida da nossa liderança, abençoar a vida, Senhor, do apóstolo Ari Caetano e a sua casa, Pai, declarar o milagre, a cura, Senhor, em nome de Jesus. Nós abençoamos, Pai, a vida do apóstolo Francisco, da apóstola Lígia, Senhor, declaramos em nome de Jesus a tua proteção, a tua poderosa mão, Senhor, ó Deus, sobre a nossa liderança. Declaramos, Pai, ó Deus, a cobertura do teu sangue, o Senhor protegendo, Senhor, livrando, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoamos a vida do pastor Geraldo e sua casa, pastor Paulo Jeff, sua casa, pastor Eibe, sua casa, Pai. Toma a nossa liderança nas tuas mãos, Pai. Nós declaramos, Pai, a tua bênção, a sabedoria do alto sobre eles. E declaramos, Pai, todo esse domingo, em cada núcleo, aqui na sede, Senhor, onde o teu nome for invocado, Senhor, nós declaramos os céus abertos e a tua presença derramada de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus, aqueles que entraram desanimados, aqueles que entraram, Senhor, entristecidos, aqueles que entraram, Senhor, com alguma enfermidade, nós declaramos em nome de Jesus, seja curado, seja liberto, em nome de Jesus, que a alegria do Senhor seja derramada sobre a tua igreja nessa manhã, Pai, alegria que vem do alto, alegria que renova, em nome de Jesus. E nós nessa manhã te aplaudimos e exaltamos o teu santo nome, porque só o Senhor é digno. As tuas bênçãos, Senhor Deus, mas nós buscamos muito mais a tua presença, muito mais a tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo, se faça presente de forma manifesta aqui nesse lugar. Nós sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor já está aqui. Nós sabemos que foi o Senhor que nos levantou hoje pela manhã e colocou a vontade de vir hoje nesse culto pela manhã para te adorar. Mas nós queremos mais, Senhor. Queremos experimentar mais, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos, Senhor. Nós liberamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, o teu fluir, Espírito Santo, sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, não somente nesse lugar, mas principalmente ao longo da nossa semana, Senhor. Nós precisamos tanto da tua presença, Deus, tanto, Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te
Levante sua voz e profetize ao Senhor. Que o Senhor te abençoe. Profetize ao Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua célula, sobre o seu setor. Profetize as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Abra sua boca para profetizar. E te dê paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Declare que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. E a bênção nós profetizamos, Senhor, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Nós declaramos, Senhor Deus, que as bênçãos do Senhor são sobre a nossa casa, são sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém. 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 Se você está ao lado da sua família, eu lhe convido a você segurar na mão da pessoa que está ao seu lado, se ela faz parte da sua casa, da sua família. E se você está sozinho, junte-se com outra família nesse momento que você vai profetizar ao Senhor. Não fique sozinho. Levante sua voz e declare, profetize ao Senhor assim: que a bênção se derrame até 1000. Profetize isso na pessoa que está ao seu lado. Sua família e seus filhos, eles vão ver as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre a sua geração, sobre a minha geração, sobre a geração dos seus filhos, dos seus netos. Até 1000 gerações serão abençoadas, diz o Senhor. Até 1000 gerações serão abençoadas, diz o Senhor. Para todos aqueles que o temem, para todos aqueles que o temem. E nós temos o temor do Senhor na nossa vida. Nós temos o temor do Senhor sobre a nossa casa. E nós profetizamos toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos. Nós profetizamos isso ao Senhor. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Oh Deus, oh Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém aqui nos dando a honra com a sua presença pela primeira, segunda ou até a terceira vez? Tem alguém aqui? Faz assim, ó, se você está aqui pela primeira vez, segunda ou terceira vez, faz assim para a gente te localizar. Você que está em casa também, participando desse culto online, nós queremos também te honrar, você que está aqui participando, né, desse culto pela primeira, segunda e terceira vez. Nós queremos também te dar as boas-vindas, dizer que você também é muito especial para nós, apesar de talvez nem conhecer você, mas o nosso Deus conhece, e nós temos orado por essa nação, seja onde você estiver, temos orado pelas nações, e certamente você tem recebido, né, e através desse culto online, você vai receber muito mais ainda da presença de Deus, amém? Vamos ficar de pé, todos de pé agora, e com aquela voz poderosa, vamos dar as boas-vindas uns para os outros aqui, né? Diga assim comigo: seja bem-vindo, em nome de Jesus, nós te amamos. Entra na roda, vem comigo. Só é feliz quem tem amigos. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrar a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Aleluia! Sente-se, querido, por gentileza. Olá, família SEC! Chegamos aqui mais uma vez para atualizar você da nossa agenda semanal. Seja bem-vindo ao nosso SEC News! E nesse mês de janeiro, nos nossos cultos de celebração, nós teremos uma série de mensagens muito especial, que vai trazer muito conhecimento na área financeira, com o nosso querido pastor Bosco Garcia. Fique ligadinho e não perca nenhum domingo, porque Deus vai acrescentar grandes coisas na sua vida. E não esqueça, não venha sozinho, traz seu convidado, traz sua família, porque serão dias poderosos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nos cultos das 8 da manhã, das 16 e das 18 horas. Lembrando que às 16 horas nós temos as nossas rotas que estão passando pelos bairros. Você que tem sede de conhecimento, compareça ao nosso Tadel toda terça-feira às 18h30 na sede e às 19 horas nos núcleos. Todas as quartas e sábados temos as nossas células espalhadas por toda Manaus. Se você não participa de uma, procure um de nossos pastores, que com certeza tem uma mais próxima de você.
Segunda-feira é um dia muito especial, é o dia de visitar. Se você sentir falta de alguém que não foi ao culto e à célula, aproveite esse dia, entre em contato e faça sua visita. E você que necessita de um milagre na sua área financeira, na sua vida espiritual ou em qualquer área da sua vida, todas as sextas-feiras nós teremos o culto de milagres a partir das 19h30. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Fala, família Difflin! Prepare-se para o nosso primeiro Difflin do ano, nosso Difflin Night, lá na sede às 19h30. Com a presença especial do nosso ministro de louvor, Azaf Oliveira, lá da SEC Cabo Frio. Não perca essa oportunidade. E chegamos ao fim de mais um Sec News. Guarde o seu celular e abra o seu coração. Tem uma palavra do céu para você. Não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais. O Facebook e Instagram da igreja. E não esqueça, nós vivemos em Comunidade. Aleluia! E já estamos há 15 dias de encerrar o nosso segundo lote do Difflin Camp. Então, corra para você aproveitar a promoção de R$280. Além das promoções, os descontos para a família, você pode estar procurando daqui a pouquinho no stand do Difflin. Nós vamos ter uma equipe lá fazendo inscrições. E hoje nós queremos apresentar para você a nossa primeira noite, que vai ser a noite dos Gêmeos. Pastor, o que é a noite dos Gêmeos? Você vai procurar alguém, um amigo, alguém da família, e você vai combinadinho com essa pessoa, a camisa igual, o penteado igual, a cor igual. Então, nós queremos hoje dar uma sugestão de ideia de como você pode planejar, mas já se organize para você não ficar de fora de nenhuma das noites. Lembrando que semana que vem vamos ter a segunda noite aqui, trazendo ideia para você. Deus abençoe. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. É uma exigência da lei, tá? Que a gente tenha um estatuto, a igreja tenha um estatuto, e tenha uma ata da diretoria da igreja. Isso é uma exigência no banco, por exemplo, é uma exigência em vários órgãos. Tudo que a gente vai fazer, por exemplo, vai fazer alguma coisa na prefeitura, vai fazer alguma coisa no governo, eles pedem a ata da diretoria, a ata atualizada, né? Então, é uma exigência de lei, irmãos. Então, nós temos, às vezes a pessoa fica, por que eu tenho que assinar isso aqui? É porque é uma exigência da lei. De 2 em 2 anos, nós temos que renovar a ata da diretoria da igreja, tá? E o cartório é muito rígido, eles são muito rígidos. Por exemplo, se eles pegam a ata, pegam todas as assinaturas, e eles passam um tempão analisando. Se tem, por exemplo, assinatura repetida, eles reprovam, aí volta, tem que fazer de novo e tal. Então, é importante que você assine essa ata para nós ali, irmãos. Está ali no balcão, né? Eles exigem no mínimo 200 assinaturas. Eles exigem lá no cartório, pelo menos para nós. Eu acho que uma igreja menor, eles não vão exigir tudo isso, que não tem como, né? Mas é importante, a Gracete está aqui, a doutora Gracete, sabe que eu estou falando, que é uma exigência. E aí, algumas pessoas a gente fala, as pessoas não querem assinar, não sei porquê, eu acho que é por não conhecer, né? Mas nós precisamos que você que ainda não assinou, vá lá e assine depois, no final, está ali no balcão com a pastora Gisele, essa ata, porque a nossa está vencendo agora, né, janeiro, né?
vencendo agora em janeiro. A partir de janeiro, se não tiver essa ata aprovada, a gente fica bloqueado para muitas coisas. A igreja fica bloqueada, tá? Até o banco exige para movimentar a conta que essa ata esteja atualizada, tá bom, queridos? Então, por gentileza, terminou o culto, vá lá, assine lá, se você ainda não assinou. Se já assinou e assinar de novo, aí vai nos atrapalhar, porque o cartório vai bloquear lá, por causa de assinatura repetida, tá bom? Então faça isso, por gentileza. Provavelmente a gente vai ter que fazer em todos os cultos para conseguir essas 200 assinaturas aí. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia em Provérbios 3. Eu quero ler novamente, eu acho que eu li há pouco tempo essa passagem, mas eu quero ler novamente hoje, porque hoje nós estamos nesse seminário, né? E hoje vai ser falado, nós vamos receber uma palavra, um ensino sobre primícias, e é importante que a gente aprenda, né? Então, Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Se você pegar esse capítulo 3 de Provérbios, do começo ao fim, ele está falando, ele está dando uma série de conselhos, vai dando uma série de conselhos para a nossa vida, né, que são extremamente importantes. Conselhos que mostram honra aos pais, conselho que mostram honra à sociedade, conselho que mostram honra a Deus com atitudes. E aqui no versículo 9 e versículo 10, ele fala dessa honra ao próprio Deus com a nossa renda, com as nossas fazendas, como diz aqui, né? Mas fala da nossa renda, daquilo que nós temos, tudo que nós temos. Então, é uma honra. E ele diz assim, que essa honra a Deus, ela tem que ser com o melhor, com o primeiro, né? O primeiro é para Deus, não é o que sobra para Deus. Infelizmente tem gente que pega assim, depois vai ver, faz todos os compromissos que ele tem financeiro, se sobrar, aí eu vou honrar a Deus, com as primícias, vou dar o dízimo, ou seja, só vou dar o dízimo se sobrar. Se vai faltar, já esse mês já não dá. Então, isso não é honra a Deus. Então, aqui fala de nós sempre colocarmos Deus em primeiro lugar, né? Primeiramente para Ele, primeiro para Ele, primeiro os nossos compromissos com Deus, primeiro o melhor para Ele, né? Então é importante você entender isso, que Deus tem que estar em primeiro lugar. Quando você faz um planejamento das suas finanças, como é que eu vou usar, por exemplo, um salário, ou você que tem uma empresa, alguma coisa, você primeiro tem que pensar em Deus. Você vai vender alguma coisa, poxa, eu vou vender isso aqui, e com isso aqui eu vou pagar não sei o que, vou comprar não sei o que, mas esqueceu de Deus, né? E a palavra fala, o próprio Jesus diz, que o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, em primeiro lugar, tudo é em primeiro para Deus, né? E aqui o autor de Provérbios fala, né, que nós devemos honrar o Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. E isso tem consequência, irmão. Quando nós honramos a Deus, tem consequências positivas na nossa vida, como também quando desonramos, tem consequências negativas, né? E aqui ele fala que quando nós honramos ao Senhor, diz, e se encherão fartamente
fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Por que ele não diz assim, e se encherão os teus celeiros? Poxa, não já está bom, né? Encher os teus celeiros. Ele diz, se encherão fartamente. Isso já fala de um transbordar, né? Você lembra? Boa medida, transbordante, né? Chega a ser transbordante. É assim que Deus faz, é assim que Deus quer fazer na nossa vida, quando nós o honramos, né? Como devemos honrar, amém? Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Muito cuidado. Novamente eu quero falar isso para você. Muito cuidado com uns aventureiros, com algumas pessoas na internet, que para atacar a igreja, para tentar fazer fazer a vontade do diabo mesmo, infelizmente, né? Essas pessoas sempre estão lá passando um ensino errado, né? Acerca de dízimo, de ofertas. Então tenha cuidado com isso. A Bíblia diz, crede nos seus profetas e prosperareis. O cara lá da internet, lá não sei de onde, não é seu profeta, não é ele que ora por você, não é ele que paga um preço pela sua vida, não é ele que serve a Santa Ceia para você, né? Então é importante você entender que os seus profetas são os seus pastores, nosso profeta e a nossa profetisa, né? Nossos apóstolos Francisco e Lígia, deles que, a partir deles, né? Que nós devemos crer, né? No que realmente eles creem, amém? Vamos orar em seguida, você possa praticar, né, essa palavra de Deus, essa fidelidade a Deus. Se você quiser, pode passar um cartão aqui, né? E você que está em casa, ou agora, ou qualquer momento que você assista esse vídeo, você pode também passar um Pix para esse QR Code que está aí, né? Mas é importante que você pratique a sua fidelidade a Deus. E também a semeadura 2023, que nós ainda estamos recebendo. Você pode semear a qualquer tempo, a qualquer momento, né? Mas é importante que você semeie, não fique sem participar dessa semeadura. Nós estamos orando, queridos, pela manhã, nós temos oração aqui na igreja, nesse jejum de 21 dias, né? E nós temos orado por esses pedidos aqui, por esses pedidos de colheita que as pessoas têm colocado aqui nessa semeadura, amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, a tua palavra de ensino, a tua palavra, Pai, que nos leva, Senhor, ao caminho plano, ao caminho iluminado, tua palavra que é luz, a tua palavra, Senhor, que é verdade. Nós queremos cumpri-la, vivê-la para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Onde for a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre na provisão. Se eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Aleluia. Pai, nós abençoamos a semeadura da tua serva, Pai, declaramos em nome de Jesus, cada pedido, cada colheita aqui acontecendo,
para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dê mais um forte aplauso ao Senhor Jesus. Sente-se, querido, por gentileza. Aleluia. Vamos receber o nosso querido pastor Bosco Garcia, que está ministrando esse seminário aí para nós, durante esse mês todo de janeiro, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Bom dia. Quantos estão felizes aqui? Estão felizes mesmo? Glória a Deus. Querido, nós estamos falando esses dias sobre esse tema aqui, ó. Cadê o tema? Joga para mim o tema aí. Estamos falando sobre esse seminário de princípios da prosperidade bíblica, né? E falamos semana passada, domingo, sobre mudança de mentalidade. Quem estava aqui? Quem estava aqui domingo? Mudança de mentalidade. Eu acredito que nessa mesma direção falamos sobre princípios divinos, falamos sobre que os princípios são inegociáveis, falamos também das moedas, né, do reino de Deus, como o reino de Deus funciona. Então, falei que as moedas do reino de Deus são dízimos, ofertas, primícias e esmolas. E hoje eu vou estar falando sobre uma dessas moedas que é primícias, uma questão de honra. Primícias, uma questão de honra. A definição que o dicionário Aurélio dá acerca das primícias é primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros gozos, começos e prelúdios, né? Inícios. A definição bíblica não é diferente. Por trás de toda uma doutrina fundamentada em ensinos claros, né, e explícitos e implícitas, ou seja, claros em cima de figuras que estão contidas, mas não definidas, as Escrituras nos mostram a importância que Deus dá ao ato de entregarmos a Ele as nossas primícias, cuja definição é primeira parte de algo. Deus não instituiu as ofertas pelo fato de precisar delas, mas para provar o nosso coração numa das áreas em que demonstramos um grande apego. Com a lei das primícias não é diferente. Deus não precisa dos primeiros frutos. Nós é que precisamos dele. Amém? Em primeiro lugar em nossas vidas. E este é um excelente exercício para mantermos o nosso coração consciente disso. Colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Então, primícias é uma questão de honra. Então, assim, a gente pensa e a gente entende que esse é o princípio que Deus aplica à lei das primícias. Ao ordenar que seu povo lhe entregasse os primeiros frutos, Deus queria ser distinguido no coração dos seus filhos. A entrega da primícia é uma forma de dar honra ao Senhor. Provérbios 3, 9 e 10 diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ao mencionarmos a necessidade de
darmos a honra ao Senhor em nossas finanças, a palavra do Senhor fala sobre os nossos bens e também sobre as primícias da nossa renda. Não se trata apenas de honrá-lo com a nossa renda, com os nossos bens, mas sim honrarmos com as primícias desta renda. Quem está me entendendo aí, diz amém. A questão não é honrar somente o Senhor com os nossos bens, com a nossa renda, mas com a primeira parte, com aquilo que você pega. Por exemplo, muita gente entende assim, pastor, o que é? Como que seria isso? Nós vamos te mostrar no decorrer dessa palavra como você fazer, entregar as primícias. Entregar ao Senhor as primícias da nossa renda é dar-lhe honra, é distingui-lo, é demonstrar o lugar especial que Ele ocupa em nossas vidas. Irmãos, é um ato, assim, aparentemente simples, pequeno, mas honroso. É um ato de honra, é uma atitude. Satanás, ele sempre quis esse lugar, e ele sempre procura esse lugar no meu e no seu coração. Isso eu falo em todas as esferas, em todas as áreas, mas principalmente na finança, onde nós temos muito apego. E ele tenta sempre querer esse lugar nas nossas vidas. Mas nós não vamos permitir que Satanás tome esse lugar, porque esse lugar no meu e no seu coração já tem dono. Chama-se Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia, Jesus. Primícias, uma questão de honra. A Bíblia, ela está cheia de histórias de homens, mulheres que não negociaram o primeiro lugar de Deus nas suas vidas. Vemos Abraão, ele, quando Deus pede o seu único filho, ele ficou ali, eu penso, numa crise, porém, ele decidiu sacrificar Isaac, o seu primogênito, a sua primícia. Ele resolveu, então, entregar ao Senhor, dando-lhe a honra devida. José preferiu fugir do que desonrar a Deus, dando a honra ao Senhor, dando a honra a Ele no primeiro lugar na sua vida. Sadraque, Mesaque, Abednego, outros 3 jovens que decidiram honrar a Deus do que se prostrar diante de uma imagem. Daniel preferiu ir para a cova do que estar junto ali, deixar de honrar o Senhor, de buscar a Deus. Mateus 6,33, Jesus, ele fala explicitamente desse princípio. Ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra primeiro aqui, buscai primeiro, na concordância Strong, é uma palavra traduzida, é uma palavra grega traduzida como primeiro neste versículo. Essa palavra primeiro aqui quer dizer próton, que significa o quê, pastor? Primeiro em tempo, em lugar, em qualquer sucessão de coisas ou pessoas. Primeiro em posição, influência, honra, chefe, é o principal. Então, esse primeiro é um destaque. Buscar primeiro é dar honra ao Senhor. Pastor, primícias e dízimos são a mesma coisa? Não. 2 Crônicas 31:5. 2 Crônicas 31:5. Segunda Crônicas 31:5. Está o 4 aí. Isso. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Amém?
Então há uma diferença entre primícias e dízimos. Está bem claro isso, né? Senão falava só de uma vez. Muito bem. Pastor, primícias, o senhor está falando isso aí tudo do Velho Testamento, e primícias no Novo Testamento, como é que é? Porque assim, geralmente, muitos cristãos, crentes, têm dificuldades em qualquer menção de princípios do Antigo Testamento, né? E antes de aceitarem qualquer ensinamento, doutrina, eles logo perguntam: qual é a base no Novo Testamento? Qual é a base para isso no Novo Testamento? Assim, a igreja primitiva, né, ali com os apóstolos, quando Jesus morre, ressuscita e vai assunto aos céus, eles tinham uma direção. Então a igreja ali, ela passou a não mais guardar com aquela ordenança, a lei mosaica, né? Mas ela teve uma direção. Quando lá em Atos 15 os apóstolos reuniram o famoso concílio de Jerusalém, e Pedro, Tiago e João eram os líderes principais, e eles reuniram e tomaram uma decisão. Qual foi essa decisão? Eles deixou bem claro que não havia mais encargo algum a ser imposto aos gentios, além daquelas 4 áreas mencionadas. Quais eram? Abstinência da carne sufocada, do sangue, sacrifício dos ídolos e da prostituição. Agora, isso não queria dizer que essa igreja, a igreja gentílica, a igreja dos gentios, elas não teriam mais nenhuma instrução, né, em relação a um novo ensinamento. Aquilo limitava naquele momento a herança mosaica a ser passada aos gentios. Contudo, posteriormente, ao ensinar os princípios divinos à igreja, os apóstolos ainda apresentavam figuras poderosas para fortalecerem as doutrinas da nova aliança. Então, quer dizer, eles ainda mostravam que tudo aquilo que foi da lei de Moisés, tudo aquilo que foi do Antigo Testamento, era uma sombra, era uma figura para o que viria a ser em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a sombra, ela apontava. Então, uma sombra não é a imagem exata, mas é um sinal do que viria a ser o real. Então, a gente entende que a igreja primitiva, ela não perdeu. Então, eu estava falando agora há pouco o seguinte, que o ritual da lei de Moisés acabou, mas os princípios da palavra de Deus não. Os princípios continuam, porque são eternos. Os princípios de Deus são eternos. Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, portanto, vos julgue pelo comer, nem pelo beber, nem com respeito ao dia de festa, lua nova ou de sábados, as quais coisas são sombras das vindouras, mas o corpo é de Cristo. Foi com essa mentalidade, irmãos, de se aplicar às sombras e figuras, e não tentando retroceder uma prática material da lei de Moisés, que o apóstolo Paulo nos revelou a aplicação espiritual da lei das primícias no Novo Testamento. Romanos 16, 11. Mas se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, olha só, quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, está dizendo o seguinte, que ao santificar a primeira parte, que é a primícia, a mais importante, você estava santificando o restante, que vem depois dela. Quando alguém santificava as primícias, os primeiros frutos, santificava também tudo o que depois seria feito com a colheita, incluindo a massa da oferta de cereais e dos pães que eles comeriam depois. Uma outra ilustração é da planta que ele fala, né? Por exemplo, o princípio, se a raiz, que é a parte mais importante que surgiu primeiramente na formação da planta, for santificada, então os ramos e tudo que surgir também serão santificados. Este era o entendimento que os judeus receberam
da lei de Moisés, se santificassem ao Senhor as primícias de sua renda, estariam santificando o restante da renda que ficava em suas mãos. Por isso Deus poderia fazer com que se enchesse fartamente os seus celeiros e transbordassem de vinho os seus lagares. Isso não apenas explica o que são as primícias, mas também nos mostra o poder que elas têm de santificar o restante daquilo de onde foram tiradas. Quem está me entendendo aí? Amém? Glória a Deus. Este princípio funciona em todas as áreas da nossa vida. Ao separarmos um tempo pela manhã para buscarmos a Deus e oferecermos o nosso devocional, as primícias do nosso dia, também estamos santificando o restante do nosso dia ao Senhor. Quando separamos as primícias da nossa renda, também estamos santificando o restante dela a Deus. Amém? E aqui eu botei aqui um exemplo aqui, né, eu estava falando hoje do pastor Juvenal. Eu estava com ele lá em Goiânia, né, o apóstolo Francisco, nós estávamos lá na casa do pastor Geraldo. E quando nós acordamos, eu acordei, ele também acordou junto. E a primeira coisa que o pastor Juvenal fez foi, parece que ele escorregou da cama, já foi caindo de joelho e começou a orar ao Senhor. E naquela hora eu falei, Deus, isso é honra ao Senhor. Ou seja, o primeiro tempo, né, do levantar é dele. Isso é honra, isso é primícia. Posso ouvir um amém? Porque às vezes você se levanta, vai, olha para cá, olha para ali, olha o celular, escova os dentes, vai, tal, aquela coisa toda. Aí depois que você vai. Eu tenho um hábito, é um hábito meu. Ao acordar, né, primeiro eu abro os olhos. Não sei se é seu também. É seu hábito esse? Primeiro você abre os olhos? Quando eu acordo, abri os olhos, eu sento. Quando eu sento na cama, eu digo o seguinte: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu amado. Bom dia, papai. Bom dia, meu amado Jesus. Eu te amo, sabia? Eu amo você. Me ajude hoje, assim, eu vou orando. E eu declaro isso. Pastor Bosco, mas esse negócio da lei de Moisés, de primícia, isso aí é só para os descendentes de Abraão, isso aí é só para os judeus. Já viu alguém falar isso? O Velho Testamento é só para judeu. É só para quem é daquela aliança. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Quem aqui é de Cristo, irmão? Quem aqui é de Jesus? Levanta a mão. Não, só quem é de Cristo. Levanta a mão. Eu vou entender que você é de Cristo. Levanta a mão bem alto, assim, ó. Você é de Cristo? Opa, que legal. Que bênção que você é de Jesus. E se sois de Cristo, também sois o quê? Descendente de quem? De Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, diga assim: isso é para mim. Amém? Eu sou de Cristo, descendente de Abraão, a promessa que foi feita para ele é para mim também. O que mais? Primícias, uma questão de honra. A oferta de Caim e Abel, muito conhecida, né? Coloca para mim aí Gênesis 4, do 3 ao 5. Olha só, vamos ler rapidamente. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Está falando igual o goiano agora, semblante. Já está falando neblina. Muito bem. O diferencial encontrado nas ofertas de Caim e Abel está diretamente ligado à entrega das primícias. Irmãos, muitas pessoas acreditam que Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele não deu um cordeiro, ele deu frutas, né? Não, ele tinha que dar fruta mesmo, porque ele era lavrador da terra, e Abel era pastor de ovelhas, ele tinha que dar frutas,
né? Então, mas só que a Bíblia diz que ele, no fim dos tempos, né, que ele tirou. Alguém diz que esse fim de tempos era o fim da colheita. Outros dizem que era um tempo ali, enfim. A questão é que Deus não se agradou. Por quê? Porque Caim, ele conhecia o princípio da primícia. Ele sabia. Porque Deus havia ensinado isso ao seu pai, a Adão. E o Abel dá as primícias do seu rebanho. No último domingo eu vou estar falando sobre uma oferta, apóstolo, uma oferta de semelhança. É um negócio que eu nunca tinha ouvido falar, eu estou aprendendo muita coisa. Você vai ofertar como Deus oferta. Quem quer ofertar como Deus oferta aqui? Levanta a mão, faça com a mão assim, eu quero ofertar. Não é pesado isso não, irmãos. É maravilhoso, porque os princípios do Senhor, os seus mandamentos não são penosos. Então, a lei das primícias fazia com que cada um trouxesse os frutos do seu trabalho. Olha só, a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel, a oferta correta. E a primeira menção das primícias nas Escrituras é encontrada justamente nessa oferta. É a primeira vez que a palavra de Deus fala sobre primícias. Gente, por causa de uma primícia, de uma oferta, houve um primeiro homicídio, um assassinato. O Caim matou Abel. Olhe para cá para mim. Porque ele deu o primogênito do seu rebanho, o primeiro, a primícia, ele honrou a Deus. E sabe por que que essa primícia fala até hoje? Se você ler o livro de Hebreus, vai dizer assim: e a oferta de Abel fala até hoje. Fala o quê? Fala de quê? Para quem essa oferta fala? Ela fala porque o primogênito é honra. Por isso que ela, eita, glória, glórias ao Cordeiro de Deus, glórias e honra ao Cordeiro, aquele que é digno de receber honra e glória, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, de todos que procedem, tribo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituíste um reino de sacerdotes. Você pode dar um forte aplauso a Jesus? A Ele a honra, a Ele a glória. Ela fala até hoje. Essa oferta fala até hoje. Ela fala para mim, ela fala de honra, ela fala de primícias. Glória a Deus. Abrindo o entendimento sobre primícias. Pastor, o que é primícia? Primícia é uma profecia. Como assim? Quando você entrega a primícia, devolve ao Senhor a primícia, ela profetiza. Ela já chega profetizando a primícia. Ela chega dizendo o seguinte: igual a mim, virá outros, virá muitos igual a mim. Eu sou apenas o primeiro. Então, quando você entrega, você santifica o que vem atrás. Amém? A Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou, foi o primeiro a ressuscitar, dizendo o seguinte: eu sou a primícia, eu sou o primeiro, e muitos depois de mim irão ressuscitar e serão iguais a mim. Amém? Muitos vão ressuscitar. Isso é tão prova que você está aqui hoje vivo. Se você está em Cristo, Ele ressuscitou a sua vida. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele nos ressuscitou porque Ele foi o primeiro a ressuscitar. A morte não conseguiu segurá-lo, o pecado não conseguiu segurá-lo, e o pecado não nos consegue também nos segurar, porque nós somos de Cristo Jesus. A primícia, ela é uma celebração. Querido,
Deus criou até uma festa para as primícias. Deus criou uma festa, ela durava quantas semanas, pastor? Diga 7. Eram 7 semanas. Agora, olha para cá para mim rapidamente. Tão poderoso é isso, que no final de 7 semanas, quando terminava, começava a outra festa, chamada o Pentecoste. E se você lembrar disso, o que aconteceu no Pentecoste? Foi a descida do Espírito Santo. Querido, ainda depois, começa com as primícias, com as festas das 7 semanas, que davam 49 dias. 7 vezes 7, 49. 7 semanas. 50 dias, começava então a festa do Pentecoste. A primícia, querido, ela é uma honra a Deus. E quando essas festas terminaram e terminou, começou o Pentecoste. Eu quero profetizar na sua vida, se você honrar a Deus, não somente nas suas finanças, mas em todas as áreas, meu irmão, haverá um derramado Espírito Santo sobre essa igreja, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós iremos experimentar um derramado Espírito tão poderoso nesses dias. Sabe por quê? Porque Deus está falando conosco e nós vamos honrar o Senhor nas nossas finanças, meu irmão. Uma igreja próspera, ela não pode ter uma mentalidade pobre. Se nós queremos prosperar, e essa igreja vai prosperar, e começa na liderança, começa conosco. Eu estava falando, né? Não sei se eu falei aqui, mas eu estava falando, eu creio que numa célula. Nós vamos melhorar, nós vamos crescer, mas a nossa mentalidade tem que mudar. A apóstola Lígia estava falando isso. Uma igreja, meu irmão, ela vai crescer, mas se ela crescer com a mentalidade atrasada, e aí? Eu fui no banheiro, até filmei, mostrei, incrível, como imagina um banheiro de shopping aqui. Quantos creem que isso vai acontecer? Você crê nisso? Amém? Banheiro top, mas a mentalidade não mudou. Algumas pessoas, eu acho que é criança, ela pega o papel higiênico, molha, além de estar dando prejuízo, né? Tira, molha e joga assim no teto. Há um monte lá. Acolhedores, ficar de olho. Já pensou? Então muda o externo, mas não muda o interno. Quem está me entendendo aí? A primícia, ela é um governo. Diga assim, governo. Quem aqui quer governar aqui? Pouca gente quer governar, talvez você não ouviu. Quem aqui quer governar? Amém? Pense grande, querido, pense grande, né? Mudança de mentalidade. Primícia é um governo. José foi o primeiro a ir ao Egito. José foi a primícia, era o primogênito de Jacó. Ele foi levado, né, ali e tal, foi na frente. Nada o deteve. Ele saiu dali para governar. A cisterna não deteve. Ele foi vendido como escravo, foi para a prisão, mas nada disso o impediu de governar. Então a primícia, ela sai para governar. Você quer que as suas finanças tenham governo, cresça, prospere, honre ao Senhor. A primícia é um governo. Você lembra quando os irmãos de José foram até o Egito, os 10? Aí José falou assim, vem cá, quantos são? Nós éramos 12, mas um não existe mais. E o mais novo está com o nosso pai. Lembra que José é a primícia. Aí José falou assim, ó, traz o mais novo. E para saber que vocês vão voltar, eu vou prender um de vocês aqui. Prendeu quem? Simeão. Simeão ficou preso. Simeão simboliza a oferta. A oferta ficou presa. E aí, pastor? 9 voltaram até Canaã.
Quando convence o Jacó de levar o Benjamim, é o 10º, né? Aí vai 10. Quando o Benjamim vem, e o Benjamim simboliza o dízimo, quando o Benjamim chega diante de José, que é a primícia, a oferta é liberada. Solta o Simeão. Quem está me entendendo aí? Dá um amém aí. Vamos lá, meu irmão, dá um glória a Deus aí, se está entendendo. Amém? Então tem muita gente, eu vou falar domingo que vem sobre isso, é que, tipo assim, eu estou dando dízimo e pronto, já estou kit, tipo assim, entendeu? Já fiz a minha parte. Sabe por que não consegue ofertar? Porque está presa à oferta. Mas nesses dias o Senhor vai liberar, meu irmão, do teu coração, dos nossos corações, a nossa mente. Deus vai liberar e vai dar um coração mais generoso. Você já tem um coração generoso, amém? Mas ele vai, sabe, você vai ter um coração dilatado nessa área e Deus vai te honrar. Honrarei aqueles que me honrarem, aleluia. A primícia é uma semente de bênção. Na verdade, a entrega das primícias é uma semente que dá acesso às bênçãos de Deus. Olha só o que Deus falou para Moisés: dirás a Faraó. Deixa eu voltar aqui rapidamente aqui. Mas como Paulo escreveu aos Romanos, a forma de santificarmos o restante de alguma coisa é santificado ao Senhor com as suas primícias. Portanto, Deus, que se move por seus princípios, pediu a Abraão as primícias da sua descendência, Isaque. Depois, ele passou a defender toda a descendência de Abraão, como se fossem todos aquele primogênito entregue. Veja a mensagem que Deus deu para Moisés entregar ao faraó egípcio. Olha só, Êxodo 4, 22 e 23. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor. Aqui eu lembrei do apóstolo e da apóstola, como eu estava lendo, até eu ri na hora, porque eu lembrei do seu filho. Israel é meu filho. Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Então, quando quando nós honramos a Deus com as nossas primícias, Deus defende tudo que é nosso como uma só coisa. Ele toma e diz, isso aqui é meu, aqui ninguém toca. Amém? Então é uma semente de bênção que dá acesso, né, a esses códigos do reino de Deus. A compra dos primogênitos. Deus ordenou aos israelitas a consagração de todos os primogênitos. E disse o Senhor a Moisés, consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre homens, mas também entre os animais. Sabe, Deus está mostrando o seguinte, o primeiro que sair da madre é meu, diz o Senhor. Havia somente 2 primícias que Deus permitia resgatar. As demais primícias tinham que ser entregue na mão do sacerdote. Quais eram, pastor, as 2 primícias que Deus permitia resgatar? Do ser humano, o primeiro, né, é dele. E se a pessoa quisesse, e claro, e o homem, o ser humano tinha que ser resgatado. Já do animal, ele permitia do animal imundo, né, que seriam jumento, cavalos, né, então ali tinha que ser, se não resgatasse com um cordeiro, ele teria que desnucá-lo, ou seja, cortar a cabeça. Por quê, pastor? A pessoa não iria usar aquilo ali em benefício próprio, então corta, resgata ou então corta. Mas já o ser humano tinha que ser resgatado, o primogênito. Muito bem, para poder ficar com seus filhos, os pais deveriam resgatá-lo por meio de oferta, mas ao consagrar o primogênito, estavam santificando a Deus o restante da sua descendência. Eita, amém? Amém, querido? Mas, pastor, eu não sabia disso, nem eu, mas a partir do momento que eu aprendi, eu já fiz isso.
Pastor, eu queria saber mais sobre esse assunto, o resgate do primogênito. Sexta-feira, às 19 horas, eu estou aqui. Sexta-feira foi uma reunião muito abençoada aqui, com o pessoal que veio. E nós estamos, eu falei um pouquinho para ele como sair das dívidas, das dívidas. Falei um pouco sobre o ato profético, e foi muito bom, né? E como já começou, deu 15 pessoas. Teve dia, apóstolo, que eu preguei aqui só para as cadeiras na sexta-feira. Não tinha ninguém, mas eu vim e fiquei aqui. Li a palavra, orei, preguei para uma multidão que estava aqui. Sabe? E eu acredito que Deus, escuta o que eu vou te falar aqui. Toda vez que Deus quer fazer um povo crescer, governar, Ele vai prosperar a nossa mentalidade primeiro. Lembra que eu falei que na Bíblia tem um casal que não teve infância nem adolescência? Foi Adão e Eva. Por quê, pastor? Porque Deus não dá governo para a criança, tanto no físico como na mente. Deixa eu correr um pouquinho, que o tempo está passando. Por que é importante observarmos isso? Porque temos de mencionar qual é a aplicação prática da simbologia deste princípio. E se referindo à simbologia da lei das primícias, o apóstolo Paulo declara aos Coríntios um fato importante acerca da ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. A ressurreição de Jesus é vista como um cumprimento da tipologia das primícias e aconteceu no dia depois do sábado, Mateus 28, 1. Então eu falei aqui agora, sobre a festa do Pentecoste. Ela era realmente, porém, 50 dias depois dessa oferta de primícia, era necessário que uma nova celebração fosse feita ao Senhor, a qual também caía num domingo, depois de 7 sábados da entrega da primeira oferta das primícias. Aí veio o Pentecoste que eu te falei. Como entregar as primícias hoje, pastor? Como? Como fazer isso? O assunto das primícias tem sido resgatado e restaurado recentemente, apesar de se encontrar na Didaquê. O que é Didaquê? Diga Didaquê. É um dos documentos mais antigos da igreja, da história da igreja primitiva. Era uma espécie de um catecismo, onde continha os mandamentos da igreja do primeiro século. Então, olha só, aqui, o que eu vou ler aqui é um testemunho do pastor Luciano Subirá. Ele diz o seguinte: eu mesmo nunca havia sido exposto a nenhum desses ensinos e assuntos até anos atrás, apesar de eu ter nascido num lar cristão. Portanto, creio que ainda precisamos amadurecer na compreensão e aplicação deste princípio. Em função disso, eu gostaria de apresentar alguns conselhos, e não doutrinas, dogmas, aquela coisa toda, sobre como podemos proceder para honrarmos ao Senhor com as primícias da nossa renda. Alguns pregadores fazem uma distinção entre primícias e dízimos, e de fato assim era no Antigo Testamento. E ensinam a cristãos, além de entregar os seus dízimos, também doar equivalente ao ganho do seu primeiro dia de trabalho do mês, uma vez em que vivemos numa cultura de trabalho diferente, onde a maioria das pessoas não extrai os frutos da terra ou do gado para separar as primícias, como era feito na aliança antiga. Estes pregadores nos aconselham a dividirmos o salário, que é um ganho mensal, em 30 avos, ou seja, você vai entregar o ganho equivalente ao seu primeiro dia de trabalho do mês. Esta, acreditam eles, seria a forma contemporânea de se praticar este princípio. Outros pregadores ensinam a prática das primícias na própria entrega dos dízimos e oferta. Eles acreditam que os dízimos e oferta devem ser entregues em caráter de primazia, ou seja, como sendo os primeiros frutos. A primazia, segundo estes pregadores, é determinada pelo fato de não gastarmos nada antes de dizimarmos. Embora eu tenha sido ensinado desde criança que a oferta das primícias significa darmos a primazia a Deus na entrega dos dízimos e oferta, como sendo os primeiros frutos, porque os entregamos antes de gastarmos com outras coisas, e embora eu ainda veja muitas pessoas sendo abençoadas ao caminharem de acordo com esse nível de entendimento,
penso que podemos ir além e fazer algo a mais na prática dessa poderosa lei bíblica. Amém? Então, tudo que é novo ou que novo para nós, mas já tem lá no começo, mas que é restaurado, né? Assim, puxa, mas aí, pastor, eu penso assim também, né, e tal, mas eu entendo também, como o pastor Luciano Subirá entende, que podemos ir além, né? E deixa eu te falar algo aqui muito importante. É algo, eu falando com o pastor Adeildo Silva, aquele que pregou aqui, mês passado, mês de novembro, né? E a gente estava falando, ele falou, pastor Bosco, a primícia é uma quantia tão pequena, mas tão pequena, que, sabe, não é algo assim pesado, né? Então, como o pastor Luciano Subirá fala aqui, como entregar, pastor? Você pega seu salário, você divide por 30, você vai achar a primícia. Pastor, e o dízimo, como é que fica aí? Eu tirei a primícia, um exemplo só, R$1.000, divide por 30, dá 33,33, essa é a primícia. Pastor, o dízimo, eu vou tirar dos 967 ou dos 1.000? Se você tirar dos 967, não está errado. Pastor, mas eu assim, eu sempre, né, meu coração, sabe, sente assim que eu vou estar sendo infiel já nos dízimos. Então tira dos 1.000. Quem está me entendendo aí? Por exemplo, eu não conhecia, eu não sabia, ouvia falar sobre primícia, mas eu não tinha entendimento. A partir do momento que eu tive esse entendimento, eu passei a praticar. Desde 2016, eu comecei a praticar. Como é que o senhor pratica, pastor? Por exemplo, tudo que entra, tudo que vem, a Bíblia diz que é de toda a tua renda, não é só do meu salário, que eu ganho mensal, mas de tudo que entra. Eu recebo uma oferta, eu ganho alguma coisa, eu tiro a primícia. Como o senhor faz, pastor? Eu divido por 30, todo e qualquer valor, divido por 30. E o dízimo, o senhor tira de qual? Eu tiro do bruto. Quem está me entendendo aí? De R$1.000, por exemplo, né? Tirei a primícia, 33,33, tirei. E o dízimo? Eu tiro dos 1.000. Mas fui ensinado, né? E também o Luciano Subirá fala sobre isso, que você pode, né, tirar a primícia e depois você tira o dízimo. Mas para qualquer efeito de consciência, eu tiro dos 1.000. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui para ti. A primícia, ela é uma oferta. Não é obrigado você fazer isso. Ninguém aqui, tanto dízimo como oferta, primícia, você não é, sabe assim, estou falando aqui diretamente assim, sabe, ninguém aqui, olha, você tem que fazer isso. Não, nós estamos te ensinando, você, tudo que eu falei no domingo passado, esses princípios, não é, sabe, olha, agora vamos pegar, meu irmão, e tal, e você faz isso, tem que fazer isso, tal, não é para, sabe, a nossa mentalidade não é arrancar o último fio de lã da sua vida, não, mas é fazer com que você prospere e tenha muita lã na sua vida, em nome de Jesus. Esse é o nosso coração, é o coração da nossa liderança, é o coração dos nossos líderes. Amém? Então, hoje, o que eu faço? Né? Eu faço isso, né? Eu entendo e aprendi, pratico. Eu vou dizer uma coisa, pastor, tem feito diferença na sua vida? Sim, e muito. Primeiro, me dá uma paz, uma alegria hoje de eu saber que eu estou honrando ao Senhor nas minhas finanças, separando a primeira parte. Amém? E vamos chegando aqui já ao final. Transferência para o sacerdote. De quem era a primícia, irmão? De quem era a primícia? Do Senhor, de Deus. Primeiro é dele. Números, coloca para mim rapidinho, Números 18, do 12 em diante. Números
12, do 8 em diante. Que ninguém está te impondo algo no teu pescoço para você fazer, né? Então, o dízimo, ele é um mandamento. Se eu fosse mostrar aqui, por exemplo, que as primícias também têm a sua consequência, mas o dízimo, quando eu não dou, eu vou falar isso domingo que vem, ele tem uma consequência. Então, só para retificar, né? Retificar. A primícia você não é obrigado, mas tem consequência. É que eu não tenho tempo de explicar aqui, mas tem consequência. O dízimo da mesma coisa. Mas eu estou falando que ninguém aqui, irmão, é forçado a fazer isso. Tá? Ninguém aqui é forçado a fazer isso. Ninguém coloca uma faca, olha, tu tem que ser dizimista, irmão. Tu tem que ser ensinado. Aí quando você é ensinado, você aprende a bênção, né, e a maldição de não obedecer. Amém? Ficou claro isso aí, pastor? Amém? Então, só para retificar isso aí, tá, querido? Tem essa consequência. Obrigado, apóstolo, obrigado, pastor Juvenal. Então, olha só, todo o melhor do azeite, do mosto, dos cereais e as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Os primeiros frutos e tudo que houver na terra que trouxeram ao Senhor serão teus. Todo que estiver limpo na tua casa comerá. Toda coisa consagrada irremessivelmente em Israel será tua. Todo o que abrir a madre, o ser vivente que trouxerem ao Senhor, tanto homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Irmãos, olha só, transferência para o sacerdote. A primícia era do Senhor, agora ele transfere, serão tuas. Para quem? Para o sacerdote. Qual sacerdote? O sacerdote principal. Tá? Era uma forma, isso não significava uma contribuição substancial a ponto de garantir a sobrevivência dos sacerdotes, mas era apenas mais uma expressão de honra que Deus permitiu que lhe oferecêssemos. E é com esse entendimento que praticamos a entrega das primícias. Coloca para mim aí, Ezequiel 44:30. Fique de pé. Fique de pé. Quem aqui quer uma bênção sobre a sua casa? Não, só quem quer, levanta a mão. Eu quero uma bênção sobre a minha casa. Lê comigo aqui. Tem uma tradução, mas também é os primeiros, né? Tem uma tradução atualizada, que ela diz assim: e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Amém? Quem quer uma bênção aqui sobre a sua casa? Eu vou falar mais uma vez, não é obrigado você fazer isso. Mas se você tem um entendimento, pratique. Mas pratique com alegria. Se você não vai praticar com alegria, não faça isso. Não faça. Porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Eu vou dizer uma coisa, eu faço isso com alegria, com prazer. Eu pego as minhas finanças na minha casa e lá eu já separo a primícia, os dízimos e as ofertas. Sabe o que eu faço? Eu pego a primícia e falo para Deus: Tere maná jacatarabassura. Eu falo: Senhor, aqui estão as minhas primícias. Eu estou dizendo com isso que eu quero te honrar. Eu estou te honrando, Senhor. Pai, aqui também estão os meus dízimos. Eu te apresento a minha fidelidade a Ti. Pai, aqui estão as minhas ofertas, a minha semente, a minha semeadura. Segundo a Tua palavra, o orvalho do céu se derramará sobre mim. O melhor da terra eu comerei.
E eu te peço, irmão, isso para mim é uma adoração. Eu adoro a Ele, dizendo que Mamon não reina no meu coração, e eu não tenho nenhuma dificuldade em andar nesses princípios. O próprio Deus, a conclusão, entregou o seu primogênito, as primícias. E como filhos, devemos imitar o nosso Pai Celestial. Apocalipse 13, 8, a parte B. Jesus, ele morreu antes da fundação do mundo. Deus deu o seu primogênito. Eu queria chamar aqui à frente todos os primogênitos. Enquanto nós cantamos, você é primogênito? Vem à frente. Pode vir, chega mais aqui perto. Todos os primogênitos. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Os primogênitos, eles são as primícias. Eu quero orar pela tua vida. Todos os primogênitos. Pastor Bosco, eu fui o primeiro a me converter da minha casa. Você é um primogênito espiritual, venha também. Você foi o primeiro a se converter da sua casa? Foi. Então, te apresenta pela tua família. Porque olha, através da tua vida, a tua casa vai ser abençoada. Sabia que as pessoas que não se converteram ainda vão se converter através da tua vida? Vão? Você é o primeiro? Eu quero orar agora com você. Olha, você é a primícia. Você é o primogênito da tua casa. Deus. Ok, o primogênito é o primeiro, né? Tanto de homem como da mulher, é o primeiro, tá? Você é a primeira, então você é a primogênita. Você é o primeiro, você é o primogênito. E você quiser saber sobre isso, na sexta-feira eu vou estar falando aqui especificamente sobre o resgate do primogênito. Mas eu quero hoje aqui, irmão, te falar da força que você tem como primogênito. Deus quer mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. E eu quero orar pela tua vida. Pastor Bosco, eu já estou aqui na frente, ou então eu estou aí atrás, e eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero entregar a minha vida. Eu nunca fiz isso, é a primeira vez. Glória a Deus, então é agora. É o primeiro, é a primeira parte. Tem alguém aqui? Pastor, eu quero entregar a minha vida, eu quero me reconciliar. Tem alguém? Se tiver alguém aqui, levanta sua mão, onde você estiver, eu quero orar por ti. Tem alguém? Aqui, vem aqui. Esse aqui é o meu convidado, Rodrigo. Toda vez que eu ia comprar churrasco ali na esquina, o rei do churrasco foi do lado, eu compro daqui, tá? Mas sempre quando eu vou no rei do churrasco, de vez em quando, eu falava para ele lá, sempre falando de Jesus para ele. Digo, vai lá na igreja, vai lá. Ele veio. Fica aí que eu vou orar contigo. Levante sua mão, nós vamos estar orando. Pode cantar, irmão, cadê o pessoal? Pode ministrar música. Vamos lá. A força de um primogênito. Deus vê isso com dá tanta importância a isso, que um primogênito foi sacrificado em cima do muro, e o povo de Israel teve que recuar. O rei dos Amonitas, quando viu que Israel ia dominar eles, pegou o seu filho primogênito, botou em cima do muro e sacrificou em cima do muro. Israel recuou. Ele sabia da força de um primogênito. Deus quer mudar a tua história. E Deus está resgatando isso. Pode ministrar. Para ti, meu Senhor,
Deus quer estar resgatando essa mentalidade na nossa vida. Isso é para quem crê. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por essa hora, por essa manhã. E com entendimento, Pai, e revelação, nós queremos, ó Deus, te adorar, te dando a honra, te dando a glória, te dando toda a adoração em tudo, Senhor. Não queremos te adorar pela metade, não queremos te adorar em algumas coisas e em outras não. O Senhor é o dono, o Senhor é Senhor da nossa vida. Não é de 99%, mas é de 100% da nossa vida. Ó Deus, Pai, essa é uma área onde há a concorrência de senhorio. Eu quero orar pelos primogênitos nessa manhã. Ó Deus, cada um deles, tanto primogênitos naturais como primogênitos espirituais, eles são teus, Senhor. Pai, e para aquilo que o Senhor os designou, eles são a força do homem, eles são, ó Deus, o primeiro, o melhor que o Senhor colocou. E nessa hora, nós assim profetizamos, ó Deus, a profecia dos primogênitos, que aponta para a tua volta, Senhor. Aponta para a tua volta, aonde o Senhor, meu Deus, voltará, Deus. Ó Pai, aonde o Senhor virá, meu Deus, Pai, para resgatar todos, ó Deus, que o Senhor comprou com teu sangue. Em nome de Jesus, Pai, dá entendimento a cada um deles, Pai Santo, da sua vida. Ó Deus, Pai, a promessa que o Senhor deu aos primogênitos, Senhor Deus, que eles venham conhecer e venham viver essa primogenitura no Senhor. Que não seja como foi Esaú, Pai, que trocou a sua primogenitura, ó Deus, pelo pecado, pelo mundo, pelas coisas das trevas. Pai, em nome de Jesus, nós escolhemos a melhor parte, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, Rodrigo. Diga-se comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Rodrigo, além da tua família natural, tu ganhaste hoje uma nova família. Quer conhecer essa família? Vira para lá. Olha essa família aí, ó. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti, pois separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Só o começo, em nome de Jesus, amém. Queridos, só lembrando, reforçando que terça-feira nós temos o nosso Tadel. Venha para o Tadel na terça-feira, muito importante, queridos. Nós estamos aí crendo que esse ano nós vamos ganhar muitas almas para Jesus, vamos multiplicar muitas células, mas é importante que a gente se apresente ao Senhor para podermos ser treinados para liderar uma célula, para multiplicar a célula. Então nós precisamos aprender cada vez mais sobre isso. Então é importante que você venha ao Tadel, né? Aqui na sede é 18h30, nos núcleos 19 horas, mas não fique de fora do Tadel, tá bom, queridos? Amém? Glória a Deus, aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você e toda a sua família, hoje e sempre. Amém! Aleluia!